Nem tudo são flores, né? Até numa viagem internacional acontece alguns perrengues, mas são perrengues chiques, vamos combinar. Vamos lá. Um dos perrengues que eu tive lá foi com a escola, né? Porque assim, quando eu fechei o meu intercâmbio, eu falei pra agência de intercâmbios. Por isso que é bom você ter um suporte com você, né? Que tá ali do seu lado, lhe entende de verdade. E aí eu falei pro pessoal da Dreams que eu gostaria de ter mais aulas durante o dia, porque eu funciono mais de manhã. E aí eu não queria ter muitas aulas à tarde. Mas aí eles falaram que o horário da IC é de fato flexível. E isso foi uma das coisas muito boas, né? Que só depois que eu consegui entender. Mas quando eu cheguei lá e depois que eu fiz o teste de nível, né? E eu fui direcionada pra minha sala, né? Pra turma que eu iria ficar. Eu vi no meu horário que eu teria mais aulas à tarde. E aí, isso era a minha questão, porque eu não queria ter muitas aulas à tarde. Eu preferia ter aulas de manhã para que eu pudesse à tarde turistar. E aí, eles são muito amigáveis, né? Eles estão ali, de fato, para te auxiliar durante o teu momento lá de estadia, durante o período que você tá ficando na escola. Até porque uma das coisas muito importantes é a experiência que você vai ter lá na escola, né? Colocando essa minha observação. Então, por isso que é muito bom você ter um suporte, porque eles têm contato direto com a escola. Então, eles podem te auxiliar durante qualquer coisa. E aí, a diretora me falou que não teria como eu ter mais aulas de manhã, teria que continuar com o meu horário. Eu falei... Mas, por favor, eu falei no momento da minha compra, eu realmente não gosto muito de ter aulas à tarde, eu prefiro ter aulas de manhã. E aí, depois que ela me disse não, ela me disse sim. E aí, eu mudei de turno e tive mais aulas de manhã. Um outro perrengue que eu tive foi na minha residência, né? A porta, toda vez que eu colocava a chave, ela não girava. Então, assim, eu tinha que ficar chamando o host, que era o dono da residência. Ele morava na residência que eu ficava e, assim, ele era muito gentil. Ele fazia café da manhã todos os dias, de segunda a sexta, pra gente. Sempre estava disposto a ajudar. Então isso foi um dos pontos muito positivos do meu intercâmbio. E todas as vezes ele, muito amigável, me ajudava a ajeitar aquela porta que a maçaneta ficava caindo e também a chave não queria entrar. Mas assim, isso foi os dois únicos perrengues que eu tive lá em Cape Town. Uma das coisas muito interessantes a ser falado é o suporte que a Dreams me deu durante todo o meu intercâmbio, né? Foi minha primeira viagem internacional e minha primeira viagem sozinha. Então eu fechei tudo aqui com eles. Até a passagem eu comprei com eles, porque eu queria ter o suporte de alguém, né? Caso alguma coisa viesse a sair do eixo, sair da rota, né? E aí, no dia do meu embarque, era 10 horas da noite, e o pessoal da Dreams me mandou mensagem para saber se eu já estava toda pronta, se eu já estava embarcando. Então, isso eu achei muito interessante, né? Porque quem de 10 horas da noite, qual é a agência que 10 horas da noite vai te mandar uma mensagem para perguntar se você já está pronta para ir viajar? Então, de fato, esse suporte foi muito, muito importante. E logo quando eu cheguei lá, eles mudam o nome do grupo, né? Na verdade, quando você compra o intercâmbio, você tem um grupo pós-venda com toda a equipe do pós-venda, né, que vai te auxiliar a tirar todas as suas dúvidas, vai resolver tudo com você antes da sua viagem. E quando você está em viagem, eles mudam um grupo e bota em viagem. Então, nesse em viagem, né, na verdade, nesse suporte pós-venda, eles têm plantonistas que ficam 24 horas. Então, assim, qualquer perrengue que você passar, vai ter alguém para te atender. Então, isso é muito interessante para alguém que está fazendo intercâmbio, né, com fuso horário e tudo mais. E eles ficavam falando comigo, fazendo follow-ups comigo, né, perguntando se já estava tudo bem, se tinha alguma coisa que poderia ser melhorado. Teve até uma questão que eu gostaria de ter mais aulas, aí eu falei com eles, e eles entraram em contato com a escola, fizeram todo o orçamento para mim. Então, de fato, eles dão esse suporte na viagem, que é um grande diferencial, sabe? Até no meu intercâmbio, tinha uma menina super preocupada, porque ela ia fazer trabalho voluntário lá na África, e aí ela não sabia algumas informações, e ela ficou perguntando para a agência de intercâmbio que ela fechou, e eles não respondiam ela. Então, assim, eu vi que uma pessoa que estava lá perguntando, né,
precisando de uma informação e de fato ela não teve esse suporte. E a Dreams, que eu nem precisei falar nada, mas eles entraram em contato comigo e me perguntaram se eu estava precisando de alguma coisa e resolveram a questão do acréscimo das aulas. Então esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da minha experiência e o que eu tenho para dizer para você, né, que tá pensando em fazer intercâmbio e tá pensando em ir para a África vá de cabeça aberta, esteja aberto para novas amizades, vá com um olhar de fato de aproveitar esse momento, que é um momento único na vida das pessoas, sabe? Acredito que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer o intercâmbio